alunos, professora Paula, aqui de volta para mais uma aula de ciências. Venham comigo nessa. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre energia renovável e não renovável. E aí, já ouviram falar sobre esse assunto? Bem, vamos começar falando sobre as energias não renováveis. O próprio nome fala. Energias não renováveis são fontes de energia que irão se esgotar ao longo do tempo. Isso mesmo, à medida que o ser humano for utilizando, elas irão se esgotar. E aí, quais são as características desse tipo de energia? Elas levaram milhões de anos para serem formadas e nós temos uma característica muito importante. Sabe qual é? Elas liberam gases poluentes na atmosfera. Sim, as energias não renováveis são representadas pelos famosos combustíveis fósseis. E aí, o que vai acontecer neste caso é que essas fontes energéticas vão liberar os gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico. O efeito estufa, nós sabemos, e aqui eu trouxe uma imagem para poder representar para vocês, ele é um fenômeno natural. Inclusive, o planeta necessita dele para poder ter uma temperatura ideal para que nós e todos os seres vivos possamos sobreviver. Porém, este efeito estufa, ele vem sofrendo há muitos anos uma intensificação. O que seria isso? Está sendo liberado uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico, quanto mais gás carbônico eu tenho no ar, mais calor é retido no planeta, e isso vai promover, consequentemente, o aquecimento global. Eu trouxe uma imagem aqui representando para vocês o fenômeno de intensificação do efeito estufa e a relação dele com os combustíveis fósseis, que são fontes de energia não renovável e que liberam poluentes no ar. Ficou claro isso para vocês? Bem, vamos falar um pouquinho de cada um deles. E eu vou começar falando do famoso petróleo. Pessoal, nós sabemos que os derivados de petróleo, como gasolina, por exemplo, óleo diesel, é muito utilizado hoje. E é por isso que temos grande carga de poluição no ar. O petróleo, vou falar um pouquinho para vocês sobre a formação dele. Olha, observem bem essa imagem. Ele vai se formar no fundo dos oceanos. Como isso vai acontecer, Paula? Vejam só. Primeira imagem lá. Nós temos animais marinhos, como algas, também temos plantas, né? E eles vão morrer, né? Eles vão morrer ao longo dos anos, eles vão morrer e vão sofrer o processo de decomposição, certo? E aí, o que vai acontecer? Eles vão se acumular no fundo dos oceanos, vai acontecer um soterramento. Olha esse segundo quadrinho para vocês verem. Camadas de areia e lama vão começar a soterrar os restos, né, desses animais marinhos, dessas plantas marinhas, e, através do aumento da pressão e do aumento da temperatura, vão acontecer reações em que esses materiais vão ser decompostos e vai ser produzido o quê? Óleo e gás, né? E é dessa forma, com essa produção de óleo, que nós temos a produção de petróleo. Vocês estão vendo que nessa terceira imagem eu já estou mostrando uma perfuração dessa rocha sedimentar que se formou para buscar lá no fundo do oceano o petróleo, tá certo? E aí esse petróleo vai ser usado, né, justamente os derivados dele vão ser usados, né, gasolina, óleo diesel, como eu já falei, e vão acabar liberando grandes quantidades de poluentes na atmosfera. Seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o carvão mineral. O carvão mineral também é um combustível fóssil e ele se forma de forma semelhante ao petróleo. Só que no caso do carvão mineral, nós vamos ter uma formação terrestre. Vocês viram que no petróleo nós tivemos uma formação aquática, né, no fundo dos oceanos. Aqui nós já vamos ter uma formação terrestre. E aí, neste caso, nós vamos ter a queda de troncos de grandes árvores na Terra.
esses troncos, esses troncos grandes, essas folhas grandes, vão sofrer o processo de decomposição. Importante que isso vai ocorrer em regiões pantanosas. Para que essa decomposição ocorra, que todo esse processo de formação do carvão mineral ocorra, nós precisamos de água também, de uma lâmina de água, de uma região pantanosa. E aí, nós vamos ter o processo de soterramento, né, semelhante ao que aconteceu lá na formação do petróleo. Então, olha para vocês verem, essa imagem está perfeita, né, dá para a gente entender perfeitamente como acontece a formação do carvão mineral. Então, nós temos uma região pantanosa, né, queda de grandes árvores, troncos, folhas, começa a acontecer ali o processo de soterramento, decomposição da matéria orgânica e soterramento. E aí nós temos as fases de produção desse carvão mineral. Vocês estão vendo lá, a primeira fase é a fase de turfa, nós vamos ter ainda os restos bem presentes, né? Na fase de lignito, vocês já estão vendo que aconteceu uma maior decomposição, um maior soterramento, uma maior pressão. Olha para vocês verem essa seta amarela, né? Ela indica o quê? Que com o aumento do tempo, da pressão e da temperatura, nós temos uma formação perfeita do carvão mineral, melhor, um amadurecimento desse carvão mineral, né? E o que acontece? Por que ele colocou essa seta cinza aqui, teor de carbono? Gente, vão prestar atenção. Os seres vivos, nós seres vivos, temos carbono em nossa constituição. Quando nós sofremos decomposição, nós estamos liberando esse carbono. Então, o que acontece? Quando vai passando o tempo, aumentando a pressão e a temperatura, que esses restos, esses troncos são decompostos, nós temos, consequentemente, um aumento no teor de carbono. Então, nós temos o lignito, maior grau de soterramento, maior concentração de carbono, hulha, maior grau de soterramento, maior concentração de carbono, e antracito, que aí, isso vai nos dizer o quê? Que o antracito, por exemplo, ele vai conseguir liberar uma maior quantidade de energia. Por quê? Porque ele é o carvão mineral mais maduro, certo? Então, por isso que ele é mais visado, ele é mais buscado, porque ele tem uma concentração maior de energia, ele tem um maior teor de carbono. E a gente percebe o quê? Que a quantidade de água também diminui, né? O que vai favorecendo também a consolidação desse carvão mineral. Tá certo? Interessante, não é? E o gás natural? O gás natural, ele é muito semelhante, a formação dele é praticamente assim, muito semelhante à formação do petróleo. Inclusive, ele pode, muitas vezes, estar associado ao petróleo, quando ocorrem as buscas lá no fundo dos oceanos. E também, ele vai advir do processo de decomposição. Olha que interessante essa imagem. Nós temos aí a busca pelo gás natural no fundo dos oceanos, e lembrando que, quando eu falo em gás natural, não quer dizer, porque muitos alunos confundem e acham que é uma fonte de energia renovável, que não libera poluente. Ele libera poluente, só que ele libera em menor quantidade do que os outros combustíveis fósseis, entenderam? Então, ele é um tipo de combustível fóssil, ele libera uma menor quantidade de poluente, mas ele não é uma fonte de energia renovável. Ele também é produzido pela decomposição que acontece lá no fundo dos oceanos. Tá certo, pessoal? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês para a próxima. Olá, alunos! Professora Paula, aqui de volta para mais uma aula de ciências. Venham comigo nessa. Vamos entrar agora nas energias renováveis. Gente, se energia não renovável é aquilo que não se renova, que se esgota, energia renovável é o contrário. Neste caso, as fontes de energia, elas vão se renovar.
Então, elas vão manter um ciclo, elas vão se renovando, tá certo? E aí, nós vamos começar falando sobre a energia eólica, a energia produzida por meio dos ventos. Olha aqui, coloquei um desenho bacana para a gente ver. Nós temos aí os grandes cataventos, né? E o interessante é que o vento, ele vai bater nas hélices e através do movimento dessas hélices, lembram lá? Tipos de energia. Energia do movimento é qual? Energia cinética. Através do movimento dessas hélices, nós temos a transformação dessa energia do movimento em energia elétrica, né? Então, a energia eólica é uma energia renovável. A característica das energias renováveis é que elas não vão poluir, não vão liberar compostos poluentes na atmosfera, mas não quer dizer que elas vão ter também alguns pontos negativos. Então, por exemplo, aqui na energia eólica, um dos pontos assim, negativos é a questão do vento, porque nem toda região tem um vento eficaz para haver a implantação dessa energia. Tá certo? Aqui nós temos a famosa e a energia mais usada no nosso país, que é a energia hidráulica, a energia produzida por meio da água, né? Muito conhecida por nós. A energia hidráulica, nós vamos ver que para que ocorra, nós teremos que ter uma usina hidrelétrica. E, neste caso, nós vamos ter que ter uma construção de uma barragem. Né? Olha aquele primeiro desenho que eu coloquei para vocês. Olha que interessante, gente. Nós temos o reservatório, a formação da barragem. Né? Essa água, ela vai, quando as comportas são abertas, ela vem com muita pressão e ela vai passar aonde? Pelo duto e vai chegar na turbina, gente, que é como se fosse uma roda mesmo, né? E vai girar as pás dessa turbina. Quando ela gira as pás dessa turbina, essa energia do movimento, energia cinética, é transformada em energia elétrica. Tem o gerador lá para fazer essa transformação, tá? E aí, Paula, quais são os pontos negativos? Pensem um pouco aqui comigo. Bem, para haver a formação de uma usina hidrelétrica, nós vamos ter que, muitas vezes, pegar o rio e mudar ele de curso. E vamos ter que alagar uma área. Essa área que será alagada, ela tem fauna e flora, ou seja, ela tem animais e ela tem plantas. Pode acontecer a morte de animais, a morte de plantas, tá certo? Outra coisa que está acontecendo muito é que os peixes do local, né, os peixes que ficam ali no reservatório, ao passar pela turbina, quando eles passam, muitos morrem, né? Então, existe também um prejuízo ecológico com relação a isso. Deve ser feito um estudo prévio, tá? Para estudar a área, para ver quais são os impactos ambientais antes da instalação de uma usina hidrelétrica. E aí, nós vamos seguir para a energia solar. A energia solar, fonte de energia renovável, né? Por meio do sol. E aí nós vamos ter as placas, né? Muito conhecida por vocês, né? Às vezes, andando na rua, nós enxergamos as placas em algumas casas e essas placas vão captar e vão transformar também em energia que vai estar aquecendo, por exemplo, um chuveiro, né? E, neste caso aí, nós também não vamos ter uma liberação de poluentes, né? Um dos pontos negativos é a questão do preço, apesar que houve uma queda, mas nem todo mundo tem condição de ter acesso, né, a uma energia solar. E a questão também da fonte, que é o sol. Né? Locais que passam por invernos muito prolongados não têm uma eficácia com relação à energia solar. E a energia de biomassa. Energia de biomassa, bio vem de vida, massa. Então, a energia de biomassa é uma energia produzida por meio da decomposição da matéria orgânica, né? Eu coloquei aqui uma das formas de obtenção de energia através de biomassa, que é a forma de combustão. Neste caso, a biomassa, que é o quê, professora? Por exemplo, bagaço de cana, restos de agricultura, pode ser queimado, né? Entra nos fornos,
Olhem bem esse desenho para vocês entenderem. Essa biomassa, esses restos, são queimados, né? Vão aquecer as caldeiras, né? Essa água, ela vai evaporar, vai passar aí por um sistema de resfriamento, e esse vapor, ele vai girar a turbina. O vapor produzido vai gerar a turbina, o gerador vai fazer a transformação dessa energia do movimento em energia elétrica. Então, a fonte biomassa, né? E também se trata aí de uma energia renovável. E aqui, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe a matriz energética mundial e brasileira. Professor, o que esses gráficos eles estão mostrando? Eles estão mostrando a porcentagem das fontes de energia utilizada no mundo e no Brasil. Então, olha para vocês verem, mundialmente, nós temos aí qual que é a maior fonte de energia que nós temos encontrado aí. Olha, petróleo e derivados, 31,5% lá em vermelho. Então, nós usamos muito combustíveis fósseis, tá certo? E por isso que nós temos que ter atenção com a questão de plantar, pessoal, a questão de reflorestar. Por que é importante eu plantar uma árvore, por exemplo? Porque nós usamos muito energia de combustível fóssil, que libera muito gás carbônico. As plantas, elas precisam desse gás carbônico para fazer fotossíntese e absorvem ele e acabam retirando ele do ar. E aqui, esse gráfico mostra a matriz energética brasileira, onde nós temos aí a hidráulica, nós temos 12,6%, derivados de cana-de-açúcar, 19,1%, porque no Brasil, a questão aí dos, digamos, os biocombustíveis, né, está em alta, né, a produção de combustível por meio da retirada, por exemplo, de produtos vegetais, de óleos de planta, né, óleo de soja, de mamona. Então, através disso, nós estamos tendo também a produção dos biocombustíveis, que está em alta no nosso Brasil. O que a gente nota? No Brasil, nós temos ainda lá petróleo e derivados com 33,1%. Então, nós temos uma alta também da utilização de combustível fóssil. No quesito energia renovável, o que a gente está observando? Derivados da cana-de-açúcar em alta, porque a questão dos biocombustíveis, né, da produção de combustíveis por meio dessa utilização, ela está em alta também no nosso Brasil, tá certo? Então, vamos fazer o resumão da aula de hoje? Nós falamos sobre as diferenças entre energia renovável e não renovável. Uma se esgota, a outra é constantemente renovada. Os combustíveis fósseis é uma fonte de energia não renovável. O prejuízo é que eles liberam grandes quantidades de poluentes no ar. Vimos sobre energia renovável, energia eólica, hidráulica, solar e de biomassa. E também falamos sobre a matriz energética brasileira. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês para a próxima. Olá, alunos. Aqui é a professora Paula, aparecendo aqui para mais um Exercitando o Cérebro. Hoje vamos fazer alguns exercícios sobre tipos e fontes de energia, para podermos compreender melhor a matéria e também fixar. Então, me acompanhem nessa. Vejam, a questão 1, ela fala o seguinte: a energia existe em grande quantidade no universo, não aumentando nem diminuindo, mas passando por inúmeras transformações. Relacione corretamente as colunas, indicando a transformação de energia que está acontecendo em cada exemplo. Então, vamos ver. O movimento das rodas de uma bicicleta acionando uma lâmpada.
O que seria o movimento das rodas de uma bicicleta acionando uma lâmpada? Que tipo de transformação? Vamos procurar lá nas alternativas. Seria transformação de energia luminosa em energia química? Não, né, pessoal? Transformação de energia térmica em energia mecânica? Transformação de energia mecânica em energia elétrica? Com certeza é essa última. Por quê? Neste caso, através da energia cinética, da energia do movimento, nós temos a transformação, então, da energia do movimento em energia elétrica. Então, já sabemos que A1 ela vai ser a última, vai aparecer por último. Então, vejam só como que a gente faz. Nas alternativas, nós sabemos que as alternativas corretas, elas vão ter o número 1 como último, tá certo? Então, nós estamos entre a letra B e a letra C. Vamos continuar fazendo a questão. Plantas utilizando a energia luminosa do sol para realizar a fotossíntese. Que tipo de transformação acontece? Transformação de energia luminosa em energia química? Seria isso? Com certeza, né? As plantas, elas absorvem a energia solar e transformam em compostos químicos, glicose, né, para poderem se alimentar. Então, na verdade, já sabemos que o número 2 vai ser o primeiro. Então, de cara, qual alternativa seria? A alternativa em que o número 2 é o primeiro e o número 1 é o último, só pode ser a letra C, né? Mas nós vamos finalizar. Vejam só, a movimentação de uma locomotiva pela queima da lenha, madeira. Neste caso, vai acontecer o quê, pessoal? Transformação de energia térmica em energia mecânica. Calor se transforma em movimento. Então, a alternativa correta é a letra C. Bem, vamos para a próxima questão. Questão número 2. Alguns aparelhos elétricos, durante seu funcionamento, produzem movimento, isto é, transformam parte da energia elétrica que recebem da fonte em energia mecânica. São exemplos de aparelhos que convertem predominantemente a energia elétrica recebida em energia do movimento. Essa é muito fácil, né? Letra A, liquidificador, ventilador, batedeira. Letra B, ventilador, a batedeira e o secador de cabelo. Letra C, chuveiro elétrico, secador de cabelo e ferro elétrico. Ou letra D, o ferro elétrico, o forno elétrico e a lâmpada incandescente. Gente, essa questão está muito fácil. Onde que a energia elétrica está sendo, digamos, transformada em energia mecânica? Com certeza a letra A, né? Porque nós temos partes que se movimentam nesses eletrodomésticos que eu coloquei aí na letra A. Vamos para a questão número 3. E aí nós já vamos entrar na matéria fontes de energia. Lembrando que tem vídeo sobre isso. O carvão mineral é um combustível fóssil resultado da decomposição de milhões de anos de matéria orgânica. Ele ocorre em formações de rochas sedimentares e é uma das fontes de energias mais importantes do mundo, sendo muito utilizado em indústrias de base, como as siderúrgicas. Quais são os 4 tipos de carvão mineral encontrado no globo? Letra A, turfa, lignito, mármore e granito. Gente, mármore e granito não, né? Letra B, turfa, lignito, hulha e antracito. Sim, é a letra B. Lá na videoaula, onde eu falo sobre fontes de energia, eu explico sobre a formação do carvão mineral, né? Ele tem essas 4 formas, digamos assim. Lembrando que o antracito é a forma do carvão mineral onde ele está mais maduro e onde ele consegue fornecer uma maior quantidade de calor, consequentemente. Tá certo? Então, questão número 3, alternativa correta, letra B. Questão número 4. Os biocombustíveis são produzidos por meio da queima de matéria orgânica, como a cana-de-açúcar, muito utilizada na produção do etanol, né? Produção do álcool. Dessa maneira, no que toca às fontes energéticas, em qual fonte de energia se enquadram os biocombustíveis? Muito fácil também. Seria energia nuclear?
Seria carvão mineral? Seria maremotriz ou biomassa? Gente, a energia está sendo produzida através de restos de seres vivos, né? Através aí, digamos, de seres vivos, né? Então, nós temos aí matéria orgânica sendo utilizada, biomassa. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D, biomassa. Nós temos aí a questão número 5. A matriz elétrica se refere ao conjunto de fontes de energia utilizadas para a geração de energia elétrica em um determinado local. No caso do Brasil, a principal fonte de energia da matriz elétrica é, né? Qual a principal fonte de energia assim, que o Brasil usa para produzir energia atualmente? Letra A, o petróleo. Letra B, o gás natural. Letra C, a hidrelétrica, ou letra D, energia solar? Com certeza, a hidrelétrica, né? É a principal fonte aí para a produção de matriz de energia elétrica no nosso país. Assinale qual alternativa apresenta apenas fontes renováveis de energia, de graça, né? Letra A, carvão mineral, solar, eólica e biomassa. Carvão mineral ali está fora. Letra B, biomassa, solar, eólica e gás natural. Gás natural está fora, né? Nuclear, petróleo, gás natural e biomassa. Nuclear, petróleo e gás natural estão fora ali, não fazem parte. Letra D, eólica, solar, hidrelétrica e biomassa, fontes de energia renovável. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Eu aguardo vocês para a próxima. Olá, alunos. Professora Paula aqui novamente para mais uma aula de ciências. Venham comigo nessa. E hoje eu vou falar para vocês sobre cálculo do consumo de energia. Vai envolver um pouquinho de matemática, mas nada muito difícil, tá certo? Então, fiquem ligados nas dicas. Cálculo do consumo de energia, né? Está envolvido com o quê? Está envolvido com aparelhos que usamos no nosso dia a dia. Quando eu falo de cálculo de consumo, eu preciso entender o gasto que aqueles aparelhos vão nos fornecer e como isso vai ser pago. Né? Por que uns aparelhos, professora, consomem mais energia? Por que outros consomem menos energia? Então, nós vamos começar, para entender sobre o assunto, nós vamos começar falando sobre potência, tá certo? O que seria a potência? Potência seria a transformação de energia, então, é como se fosse a quantidade de energia que determinado aparelho vai gastar para transformar em outra, para transformar em outro tipo de energia, tá? Isso por unidade de tempo. Então, digamos assim, o aparelho que ele tem uma maior potência, né, ele consegue transformar uma maior quantidade de energia em um menor tempo. Deu para entender o que seria a potência? E a potência, ela a unidade de medida dela, na videoaula sobre tipos de energia, nós vimos que a unidade de medida da energia é o joule, representado pela letra J. A potência, ela é representada, a unidade de medida é o watt, e é representado pela letrinha W, como eu coloquei para vocês aqui. Vocês vão entender melhor através desse exemplo, desse quadrinho aqui. Então, foquem nesse quadrinho aqui para vocês entenderem. Outro detalhe, né? No dia a dia, nós também vemos muito quilowatts, né? Que é o K seguido pelo W. O K seguido pelo W, quilowatts, também é unidade, né? Muito usada aí para poder mostrar para a gente a potência, né? De alguns aparelhos, também o gasto energético.
Bem, olhem só esse quadro, pessoal. Nós temos aí aparelhos elétricos, geladeira, 250 watts, ferro de passar, 1000 watts, televisão, 220 watts, chuveiro elétrico, 3.500 watts, lâmpada, 10 watts, liquidificador, 700 e ventilador, 70. Qual desses aparelhos tem uma maior potência? No caso, pelo que estamos observando aqui, é o chuveiro elétrico. Então, isso significa que ele vai gastar uma maior energia, digamos assim, uma maior quantidade de energia para poder transformar a energia elétrica em energia térmica e aquecer uma água. Acho que agora ficou mais claro para vocês. Aí você fala assim, professora, mas espera aí, eu vejo muito isso pregado nos aparelhos. Eu vejo muito essa questão aí do quilowatts, do watts, pregados em adesivos. Por exemplo, quando eu vou comprar uma geladeira, quando eu vou comprar outro tipo, um chuveiro, né? E é exatamente isso, gente. Esse selo aqui, que eu tenho certeza que vocês já viram, pregado em televisões, em computadores, é o selo Procel. E esse selo Procel, o que ele nos mostra? Ele nos mostra os aparelhos que têm uma eficiência energética, ele mostra a eficiência energética. Sendo que os mais eficientes, eu quero que vocês foquem aqui também para vocês entenderem, são aqueles que têm um menor gasto energético. Ou seja, são aqueles que vão, no final lá da conta de luz, vão gerar um menor gasto, né? E aí, descendo as cores aí, e descendo as letras, nós temos os que gastam mais, os que são menos eficientes. Olhem para vocês verem. Esse aqui está perfeito, né? Porque ele traz, além das cores e das letras, ele traz a potência em watts. Então, olha para vocês verem. Esse chuveiro, né? A eficiência energética dele é E. Olha onde que está o E lá. 6.800 watts. Então, vocês estão vendo que ele vai demandar, né, ele tem uma potência maior e ele vai demandar um maior gasto na conta no final do mês. Então, por isso que nós temos que buscar os aparelhos que são mais eficientes, tem um consumo energético mais eficiente. Se você tem 2 aparelhos, né, e os aparelhos são muito parecidos e você está em dúvida com relação a comprar, você tem que olhar essa questão da eficiência para não pesar no final da conta de luz, tá certo? E aí, eu coloquei também a questão dos carros, né? Por quê? Porque a potência dos carros, ela tem uma unidade de medida diferente, que é o CV. CV significa cavalo-vapor, e ele vai expressar a potência do motor de um carro. Sendo que carros que têm, digamos assim, a quantidade de CV maior, são mais potentes, têm um motor mais potente, né? E os que têm o CV menor, digamos assim, a potência menor, né, são carros menos potentes. Então, só colocando aqui, para vocês não confundirem quando vocês verem essa unidade CV, porque também significa potência, mas está relacionado a carros, tá? Motores de carros. E aí, gente, olha para vocês verem, para a gente poder fechar aqui essa questão de potência. Olha a fórmula que representa potência. Potência é igual a energia dividido por tempo. Potência é igual a E dividido por ΔT, variação do tempo, E aí, olha para vocês verem, quanto maior for a potência, maior vai ser o gasto energético e menor vai ser o tempo. Foi o que eu falei. Maior potência quer dizer que gastam mais energia em um menor tempo, tá? Em um menor espaço de tempo. E aí, e como nós vamos calcular? Professor, eu quero saber assim, como que isso vai pesar para mim na conta, né? Qual cálculo que eu faço? É esse cálculo que eu estou mostrando aqui para vocês. Na conta, o consumo vai ser dado em quilowatts por hora. Então, o consumo é calculado pela potência, né, vezes as horas que você usa aquele equipamento, dividido por 1000. Essa é a fórmula, tá certo? E vamos ver como que isso funciona. Eu coloquei um problema aqui para vocês não terem dúvida.
Qual o consumo diário de energia elétrica de um computador que tem aproximadamente 300 watts de potência e fica ligado por 8 horas? Eu quero saber quanto de energia que eu vou consumir. Olha para vocês verem, consumo C é igual à potência dele, 300 watts, coloquei lá. Ele vai ficar ligado por quantas horas? 8 horas, coloquei aqui, dividido por 1.000. Você vai fazer a continha e nós vamos obter o quê? 2.400 dividido por 1.000, um consumo de 2,4 kW por hora. Tá bom, professora, já entendi, mas em um mês, porque a conta ela chega mensalmente, e em um mês, como que eu vou fazer? Eu vou pegar os 2,4 kW por hora e multiplicar por 30, né? Os 30 dias do mês. Eu vou saber quanto que eu vou gastar de energia aí, quanto vai ser o meu consumo energético por mês, com relação a esse aparelho, 72 kW por hora. E quanto eu vou pagar por isso? Vai depender da tarifa local. A tarifa que as concessionárias que fornecem energia, no nosso caso aqui é a CEMIG, vão colocar. No caso aqui da CEMIG, a tarifa atual está de 0,76. Então, eu vou pegar os 72 kWh, que foi o meu consumo energético mensal, e vou multiplicar pela tarifa. 0,76. Quanto que isso vai pesar no meu bolso por mês? R$ 54,72. Isso de um aparelho, tá, pessoal? Lembrando que na nossa casa nós usamos vários, tá? Por isso é importante economizar. Conscientizem aí agora, né? E passem aí a apagar a luz mais vezes, né? A usar menos aí, usar tudo com equilíbrio, né? Para poder no final do mês não pesar, tá certo? E aqui eu coloquei as bandeiras só para a gente poder finalizar o assunto, porque nós vimos que a nossa conta ela está aumentando muito. As contas podem aumentar, professor? O que são essas bandeiras que aparecem na conta de luz? Né? A bandeira verde significa que as condições de produção de energia elétrica estão favoráveis. A bandeira amarela, as condições são menos favoráveis. E o que vai acontecer? Vai ter um aumento por 100 kWh consumidos. Isso está acontecendo atualmente por quê? Isso pode acontecer quando, Paula? Quando passamos por escassez hídrica. Isso mesmo, gente. Falta de chuva. E aí, como a nossa energia, maior parte é produzida por usinas hidrelétricas, nós vamos ter uma falta, vai ter que usar um outro tipo de energia, que é a energia termoelétrica, que é uma energia mais cara para ser produzida, e isso vai pesar no nosso bolso. A bandeira vermelha, um aumento maior ainda, vão acompanhando aqui no quadro, 9,492 para cada 100 kWh. E a bandeira de escassez hídrica, né? O custo de energia mais caro, R$ 14,20 por 100 kWh consumidos. Bem, pessoal, acho que ficou claro, né? Hoje vimos o que é potência, cálculo do consumo de energia e aprendemos porque é tão importante economizar. Essa foi a aula de hoje. Eu aguardo vocês. Até a próxima.